Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã. O Senhor nos deu uma oportunidade de estar indo ali ao Brasil, rever os nossos familiares. É muito bom ir, mas voltar é melhor ainda. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, engrandecendo o nome dEle. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor, que não está presente, mas me fez esse convite honroso nessa manhã de trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Obrigada, Danilo. E eu confesso que não tive dificuldade sobre o texto bíblico para ministrar. Domingo passado estávamos aqui nos dois cultos, e no culto da manhã o Senhor ministrou algo em meu coração. Deus falou muito comigo. E é tão bom, né, quando o Senhor nos dá uma oportunidade de ministrar, que o texto é claro, porque muitas vezes nós preparamos uma palavra, na madrugada que antecede o dia da pregação, o Senhor muda tudo, e a gente fica mais perdido que cego em tiroteio, né? Mas essa vez Deus foi mais uma vez misericordioso e me deu uma palavra só que não fez curva. Quero te convidar a ficar de pé, abrir sua Bíblia comigo no livro de Salmos, de número 51, versículo de número 11. Vou estar lendo apenas um versículo com vocês e trazer algo aqui que Deus ministrou em meu coração. O tema dessa mensagem nessa manhã é a importância do Espírito Santo. A importância do Espírito Santo. Ontem à noite eu estava lá em casa ainda resolvendo os últimos detalhes. Eu me lembrei que a pastora Mires outro dia ministrou algo sobre isso, não foi, pastora Mires? A pessoa do Espírito Santo. E hoje o Senhor nos traz um tema como a importância do Espírito Santo. Podemos ler juntos? Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Somente este versículo, em especial a parte B. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Podemos orar? Senhor, nessa manhã nós queremos engrandecer e glorificar o teu nome, te exaltar e te bendizer, porque Deus, somente o Senhor é digno de ser louvado, somente o Senhor é digno de ser adorado. Pai, nessa manhã, Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai, mais uma vez, continua falando à tua igreja, Senhor, porque nessa manhã nós já fomos ministrados com uma palavra, com uma oração, já fomos ministrados através dos louvores e o Senhor já tem falado conosco. O meu pedido, Pai, é que o Senhor continue falando aos nossos corações. Papai, o teu Espírito Santo tem total liberdade neste lugar. Meu Deus, ele não é apenas um convidado, é um convidado de honra para estar aqui nesta manhã. Meu Deus, porque o nosso intuito aqui não é outro senão adorar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Pai, a ti a honra, para ti a glória, para ti o louvor e toda a adoração. Meu Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, lança por terra todo espírito de distração. Lança por terra, Pai, toda e qualquer, Pai, surdez espiritual. Pai, tudo aquilo que tenta impedir a tua igreja de receber a tua palavra, que nessa manhã seja desfeito, aniquilado, destruído no nome santo de Jesus. Porque precisamos, ó Deus, necessitamos da tua palavra. Necessitamos deste alimento, Senhor, para permanecermos firmes diante de ti. Ó Pai, muito obrigada. Permaneça conosco, Senhor, falando não aquilo que queremos, mas o que nós necessitamos ouvir, ó Pai, em nome de Jesus. Podemos assentar. Aleluia. Salmo de número 51.
ele foi escrito pelo salmista Davi, logo após ele ter sido confrontado pelo profeta Natã. Lá em 2 Samuel capítulo 12 nos conta essa história. Mas por que Davi foi confrontado pelo profeta Natã? Um capítulo anterior de 2 Samuel, capítulo 11, vai nos relatar uma história onde Davi estava passeando no seu palácio, não foi à guerra, estava passeando no pátio do seu palácio e viu uma mulher tomando banho, uma mulher chamada Batseba estava tomando banho. Essa mulher era uma mulher casada com um dos soldados de Davi. E a Bíblia nos diz que Davi perguntou quem era aquela mulher. E ele foi informado que aquela mulher era casada e que era mulher de um dos soldados. A Bíblia nos diz que Davi manda buscar Batseba para ele. A Bíblia nos conta que Davi deita com aquela mulher. Aquela mulher engravida e chega até Davi e conta, olha, estou grávida. Davi se sentiu desesperado porque isso não poderia ter acontecido. Davi organiza um plano de matar o marido daquela mulher. Primeiro ele traz aquele homem da guerra para casa para que ele fosse dormir com a mulher dele. E então as pessoas poderiam imaginar que a mulher estivesse grávida do seu marido. Mas aquele homem se recusou a ir para casa, voltou para a guerra, mas se recusou a ir para casa. Ele disse, não, eu não posso. Eu vou fazer guarda na porta da casa do rei, eu não vou para casa. Então o plano de Davi já não deu certo. Davi fez um banquete, tentou fazer com que aquele homem bebesse, senão ele vai para casa dormir, está cansado. Mas ele se recusou. Então, como os planos do Davi não davam certo, Davi decide mandar matar aquele homem. Coloca aquele homem na frente da guerra. E a Bíblia nos diz que aquele homem morre. E depois que aquele homem morre, Davi manda buscar Batseba para sua casa, casa-se com ela, a criança nasce. Davi estava vivendo uma vida aparentemente tudo normal. Olhando com os olhos naturais, a vida do rei estava indo tudo bem. Davi tinha uma nova esposa, Davi foi misericordioso, casou com uma viúva do seu soldado aos olhos naturais. Teve um filho com aquela mulher. Aparentemente a vida de Davi estava tudo bem. Mas parece que Davi tinha se esquecido quem era o Deus Todo-Poderoso. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Ele também é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E aqueles pecados, no plural, que Davi cometeu, não passou despercebido aos olhos do Senhor. Muitas vezes nós cometemos pecado como Davi e queremos esconder das pessoas como se Deus também não estivesse vendo. Cometemos os nossos delitos sem se importar com o Senhor. E levamos uma vida como se nada estivesse acontecendo. Porque queremos mostrar para as pessoas que quem nós somos. Eu sou crente, eu sou servo, eu sou obreiro. Mas e Deus? Quando Deus olha para mim, para você, o que o Senhor vê? O que quando Deus olha para nós, Ele vê? Será que Ele vê um coração aquebrantado? Será que Ele vê um coração contrito, um coração que se aquebranta, que se arrepende? Ou será que Ele vê um espírito de arrogância, querendo manter as aparências de que tudo está bem? Davi quis manter aquela pose de rei. A minha vida está tudo bem. Mas ele se esqueceu que em Israel ainda existia profeta. O Senhor manda Natã até Davi para falar com ele. Natã chega para ele e fala: Davi, havia dois homens, um muito rico e o outro muito pobre. O muito rico tinha muitas posses, muito gado, muitas ovelhas, era um homem rico. E esse homem rico recebe uma visita muito importante na casa dele, Davi.
Mas esse homem não quis pegar das suas ovelhas para poder matar e fazer um banquete para o seu convidado. Ele foi até o vizinho, que era pobre, e esse pobre só tinha uma ovelha, que criava ali nos seios do seu lar. Essa ovelha comia da sua mesa. Esse homem rico foi lá e pegou esse único cordeiro que o homem pobre tinha e matou. A Bíblia diz que o coração de Davi se enfureceu. Davi ficou irado naquela hora. E Davi disse: esse homem. Natan pergunta: Davi, o que esse homem merece? Davi responde para ele: esse homem é digno de morte. E ele deve restituir o seu vizinho 4 vezes mais. Porque é muito fácil, quando o pecado é do outro, a gente apontar o dedo e dizer: ele merece morrer. Ele merece ser crucificado. Ele merece ser punido. É muito fácil quando o erro está na casa alheia e nós irmos lá com o nosso dedo podre, cheio de pecado, e apontarmos e dizer: você errou. Você não merece vir ao culto. Você não merece vir à igreja. Você não merece estar aqui. Davi não sabia que Natan estava falando dele. Então, naquele exato momento, Natan olha para Davi e fala: Davi, você é este homem. A carapuça de Davi cai naquele momento. Parece que a ficha dele caiu naquele exato momento. E a Bíblia nos diz que Davi se arrependeu de uma forma tão imensa. O arrependimento dele foi tão grande. Foi quando ele escreveu os Salmos de número 51. Porque Davi entendeu que o pecado o afastaria de Deus. Que o pecado distanciaria Davi daquela presença que ele já conhecia há tanto tempo. Davi não tinha experiência com Deus de ontem ou da noite anterior que Natan foi até a sua casa. A Bíblia nos fala no livro de 1 Samuel que o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir um rei, para substituir Saul, porque Saul tinha sido rejeitado pelo Senhor. A Bíblia nos diz que quando o profeta Samuel, derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, unge Davi como rei, a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus se apossou de Davi. Então Davi conhecia quem era o Espírito Santo. E ele sabia que se ele permanecesse no pecado, ele não teria essa presença do Espírito Santo. Logo após Davi ser ungido a rei, logo em seguida Davi conseguiu matar o grandioso Golias. E a Bíblia nos diz também que quando Saul, que a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus saiu de Saul, e um espírito maligno da parte de Deus entrou em Saul. E a Bíblia nos diz que todas as vezes que Saul estava perturbado, endemoniado, Davi, cheio da presença do Espírito Santo, tocava a harpa e Saul ficava livre. Então Davi tinha experiências com o Espírito Santo. Quando o profeta fala para ele: olha, este homem é você, este pecador é você, Davi entende o tamanho do pecado, dos pecados que ele tinha cometido. E ele entende a urgência de se consertar com o Senhor. Porque um homem sem a presença do Espírito Santo, ele não é nada. Um homem e uma mulher que não carrega a presença do Espírito Santo, ele não é nada. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Sansão.
Lá no livro de Juízes, no capítulo de número 13, a Bíblia nos diz que, a partir do capítulo 11, se eu não me engano, não precisa colocar, Isa. A Bíblia nos diz que quando Sansão nasceu, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele nasceu, cresceu, o Espírito do Senhor veio sobre ele. E a Bíblia diz que Sansão tinha uma força tamanha que ninguém tinha uma força como Sansão. Sansão era um ganhador de guerras. Sansão era um homem que era temido pelos seus inimigos. Mas uma vez que Sansão perdeu a presença do Espírito Santo, ele se tornou um palhaço na presença dos seus inimigos. Porque um homem sem a presença do Espírito Santo, ele é um homem fraco. Fraco espiritualmente. A força de Sansão estava nos seus cabelos. Mas ele decidiu por conta própria casar com uma filisteia. A Bíblia nos diz que aquela mulher insistiu por várias vezes para que Sansão contasse para ela qual era o seu segredo. De tanto ela insistiu, Davi contava histórias que não eram verdadeiras, até que um dia ele se cansou, contou a história real. Que as suas forças estavam nos seus cabelos. A Bíblia nos diz que aquela mulher cortou os cabelos de Sansão. E Sansão, quando ela disse: Sansão, os filisteus vêm aí. Sansão estava dormindo sobre os joelhos de Dalila, sobre o colo de Dalila. E ele disse consigo mesmo mais uma vez: eu irei até lá, irei acabar com os filisteus. Mas a Bíblia diz que a presença do Espírito Santo já não era mais com ele, e Sansão ainda não tinha percebido. Muitas vezes nós estamos como Sansão, sem a presença do Espírito Santo, dormindo no colo do inimigo, como se tudo estivesse normal. Aí vem a luta, vem a dificuldade, vem a tempestade, e nós estamos fracos na fé. Nós estamos cegos espiritualmente. Nós não temos domínio próprio porque somos guiados pela nossa carne. E nós nos tornamos fantoche nas mãos de Satanás. Porque ele olha para a nossa cara, literalmente, e rir da nossa cara. Foi exatamente o que aconteceu com Sansão. Depois que ele perdeu a presença do Espírito Santo, ele ficou fraco a ponto dos filisteus conseguirem levarem ele cativo. Ele não teve mais domínio próprio, porque ninguém de livre e espontânea vontade diz: ei, eu quero ser prisioneiro. Ele foi prisioneiro. A Bíblia nos diz que os filisteus estavam fazendo uma festa. Lá no livro de Juízes 16, Sansão clamou ao Senhor mais uma vez, disse: Senhor, só por mais uma vez, devolve as minhas forças. Senhor, só por mais uma vez, me dá a presença do Teu Espírito Santo. A Bíblia nos diz que o Senhor fez isso a Sansão. Depois que Sansão reconheceu, depois que Sansão se arrependeu e voltou aos pés do Senhor. Porque nós não podemos, irmãos, viver na negligência, como se tudo estivesse bem, enquanto estamos fracos na fé, sem a presença do Senhor, sem domínio próprio e dormindo no colo de Satanás. Missionária, que pesada, eu não durmo no colo de Satanás. Nós dormimos quando entregamos a nossa carne, a nossa vida nas mãos do desejo da carne. Quando fazemos aquilo que aborrece o Senhor. Quando fazemos aquilo que entristece o Espírito Santo. Quando nós não ouvimos aquilo que é lei do Senhor. E decidimos seguir os nossos próprios prazeres, as nossas próprias vontades. Nesse exato momento nós estamos dormindo no colo de Satanás. Como Sansão dormiu no colo de Dalila. E quando Davi, ele entendeu tudo que ele estava perdendo.
Ele escreveu o Salmo 51. Ele diz assim: você só ouve: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi, quando ele reconhece, ele não coloca a culpa em outras pessoas. Eu pequei porque a mulher estava tomando banho nua. Ela tinha que tomar banho vestida. Eu pequei porque a mulher foi tomar banho com a janela aberta. E o que você estava fazendo na terraça do palácio ao invés de estar na guerra? Davi não procurou desculpas. Ele, como rei, ele poderia tentar se justificar. Mas Davi não procura justificação. Ele diz: Deus, eu pequei, eu transgredi as tuas leis. Senhor, apaga as minhas transgressões, tem misericórdia de mim. Muitas vezes nós não queremos tirar a nossa coroa de rei que nós pensamos que nós temos, para nos prostrar diante do Senhor e reconhecer: Senhor, eu falei da vida alheia mesmo. Senhor, eu adulterei. Senhor, eu assisti vídeos que eu não deveria. Senhor, eu fui para fornicação e eu sei que eu não poderia ter ido. Me perdoa. Nós não queremos nos rebaixar e reconhecer o nosso erro diante do Deus Todo-Poderoso. E o único que tem o poder de nos dar vida eterna ou morte eterna. Nós queremos guardar a nossa postura diante do Senhor. Quem somos nós diante de Deus? Nós somos meros pecadores, que a graça dele nos alcançou. O seu amor nos alcançou de uma forma tão grande que ele deu o seu único filho para pagar o meu pecado e o teu pecado. Quem somos nós diante desse Deus, para não nos prostrarmos diante dele dizendo: Senhor, eu me arrependo das minhas transgressões. Senhor, eu me arrependo daquilo que fiz e que entristeci o teu Espírito Santo. Senhor, eu não me importo de perder coroa ou reinado. Espírito Santo, o que eu não quero perder é a tua presença. Essa foi a posição de Davi. Ele não estava preocupado dos seus funcionários, dos seus criados, ver ele se derramando diante do Senhor. Ele não se importou com a sua postura de rei. Ele se importou com a presença do Espírito Santo. Talvez você se pergunte: mas quem é o Espírito Santo? Porque nós falamos tanto do Espírito Santo, mas quem é o Espírito Santo? Porque muitas vezes nós nem valorizamos, porque não sabemos quem é Ele. Nós não temos intimidade o suficiente com Ele. Nós não temos aquela convivência de melhor amigo que deveríamos ter com o Espírito Santo. É muito óbvio, mas talvez você ainda não saiba: o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o Pai Deus, é o Filho Jesus e o Espírito Santo. A Bíblia nos diz lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que o Senhor disse assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lá estava Pai, Filho e Espírito Santo na criação do homem. Então o Senhor, Ele é, o Espírito Santo, Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é também o nosso Consolador. No livro de João, capítulo 14, versículo 16. Jesus, quando pregava aos seus discípulos, antes dele ser crucificado,
Ele disse aos seus discípulos, coloca Isa, por favor, João 14:16, disse, olha, eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês um conselheiro que esteja com vocês para sempre. Em outra versão fala o Consolador, é o que diz a minha versão. Então Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar só não. O Espírito Santo estará com vocês. Ele é também o nosso guia, João 16:13. Porque o que é a nossa vida sem o Espírito Santo para nos guiar? Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele fará o quê? Ele vos guiará em toda a verdade. Nós não temos a verdade. Nós não conhecemos a verdade se não for através da pessoa do Espírito Santo. Ele é aquele que nos guia em toda a verdade. Ele é o nosso mestre. João 14:26. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que é o Pai, enviará o meu nome, ensinará a você todas as coisas. Então o Espírito Santo é aquele que nos ensina. Como é que eu vou aprender se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo? É Ele quem nos ensina. Ele é o nosso ajudador. Romanos 8:26. Romanos 8:26 diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda. Em quê? Nas nossas fraquezas, porque nós somos fracos, irmãos. Sem o Espírito Santo, nós somos fracos, pois não sabemos como devemos nem orar, nós não sabemos nem orar. Mas Ele, por favor, Isa, mas o próprio Espírito intercede por nós. Pode deixar o mesmo versículo, Isa, por nós com com gemidos inexprimíveis. E Ele é também o nosso intercessor, como diz a parte B. Mas o próprio Espírito intercede por nós. Quando você está aqui passando por situações, orando, a Bíblia nos diz que é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós diante do Pai. E Ele é também o nosso selo, aquele que carimba a nossa vida dizendo, eu pertenço ao Senhor. Porque se nós não temos, a Bíblia nos diz, se nós não temos o Espírito Santo, nós não pertencemos a Deus. Efésios 4:30 diz, não entristeçamos o Espírito Santo de Deus, como o qual vocês foram o quê? Selados, carimbados para o dia da redenção. Então Davi entendia quem era o Espírito Santo. Ele entendia que ele não podia perder essa presença na vida dele. E este Espírito Santo, que Davi não queria perder, é o mesmo que habita na vida de cada crente que tem um compromisso, de cada cristão que tem um compromisso real com o Senhor. Davi, ele já tinha uma experiência tão grande, que ele sabia que se ele perdesse aquela presença do Espírito Santo, a vida dele nunca mais seria a mesma. Porque ele viu exatamente o que aconteceu com Saul, quando o Espírito de Deus saiu da vida de Saul. Então, se nós pararmos para pensar, irmãos, se nós analisássemos melhor a palavra do Senhor, nós não daríamos brecha para perder a presença do Senhor. Nós não vacilaríamos com o nosso pé para perder a presença do Senhor. Missionária, mas como é que eu faço? O que que eu faço para perder essa presença? Porque eu preciso vigiar mais. O que que eu posso fazer para não perder? Quando nós rejeitamos a Deus de uma forma contínua, o Espírito Santo vai apagando de nossas vidas. Quando nós não aceitamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, o Espírito Santo vai se apagando aos poucos de nós. Quando nós resistimos à sua voz ou desobedecemos,
o Espírito Santo vai apagando de nossas vidas. Quando abandonamos a nossa fé de uma forma proposital, o Espírito Santo vai apagando das nossas vidas. Porque muitas vezes nós estamos aqui tão firmes no Senhor, né, irmãos? Tão cheios de fogo, tão cheios de unção, tão cheios de graça. Mas basta Satanás apresentar um prato que aos nossos olhos é melhor. Nós abandonamos a nossa fé e vamos seguir outros deuses, como o povo de Israel sempre fazia no caminho de Canaã. E quando paramos de alimentar o Espírito Santo, porque tudo aquilo que nós não alimentamos morre. Tudo aquilo que nós não alimentamos morre. Você pode ter uma planta, pode ser um cacto na sua casa. Ai, cacto não precisa de muita água. Mas se você nunca colocar água nele, um dia esse cacto morre. A Bíblia diz no livro de Gálatas que existe uma guerra constante da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. E a Bíblia nos diz que aquele que nós alimentarmos mais é aquele que vai prevalecer. Então, se você não alimentar o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai perder essa presença tão importante na vida de todo ser humano. Mas como é que eu vou alimentar esse Espírito Santo? Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça os mandamentos do Senhor. Cumpra o chamado que Deus tem para a sua vida, porque você não veio aqui para poder esquentar a cadeira. Você não veio ao mundo para enfeitar o mundo, não. Você tem um propósito aqui. Deus tem um propósito com você aqui. Leia a palavra do Senhor. Tira tempo de leitura bíblica, porque ler a Bíblia somente aqui alguns versículos não vai te alimentar o suficiente. Mate a sua carne no jejum. Escureça o seu joelho na oração. Hoje, quando olhamos o joelho da maioria dos crentes, não vê nem marca de joelho no chão. Nós perdemos isso. Cleide, Deus só me ouve se eu tiver de joelho? Não. Mas nós não temos mais esse hábito de orar. O crente esqueceu de orar. O crente esqueceu de buscar o Senhor, de ler a palavra, de alimentar o Espírito que habita dentro dele. Como o Espírito Santo vai viver em você se você não tem comunhão com Ele? Como o Espírito Santo vai te guiar, te fortalecer, vai te ajudar se você não o conhece? Nós precisamos melhorar, irmãos, como cristãos. E eu sou a primeira, eu preciso me arrepender todos os dias e pedir, Senhor, que a tua misericórdia continue me ajudando, porque eu preciso melhorar, porque eu sou falha, porque eu erro, porque eu peco. Nós precisamos dar mais importância ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo nada mais é do que a terceira pessoa da Trindade. E Ele habita dentro de você. Nós damos aleluia, mas nós não queremos valorizar. Nós adoramos, agradecemos por esse privilégio. Mas nós não queremos compromisso com o Espírito Santo. Muitas vezes o Senhor fala conosco e nós não queremos dar ouvido. O Senhor fala, não faz esse comentário, você finge de surdo. Não veste tal roupa porque está indecente. Nós fazemos de conta que não estamos ouvindo. Não acesse esse site, nós estamos lá com o dedinho em cima. Nós nos esquecemos muito facilmente da importância e de quem é o Espírito Santo que habita dentro de nós. É Deus em nós, irmãos, é o Criador em nós, é o que fez os céus e a terra em nós. Muitas vezes nós damos tanta importância
para seres humanos famosos. Ai, é Donald Trump, ai, é o cantor tal, ai, é o missionário tal, o pastor tal. E o Espírito Santo que habita dentro de você? Será que ele é valorizado tanto quanto? Será que ele é percebido tanto quanto? Tá, missionário, eu errei, falhei, estou fraco na fé, já não consigo orar como antes, estou desanimado. Parece que o Espírito Santo está se apagando dentro de mim. Eu não sinto mais aquele calor, aquele fogo que eu sentia antigamente. O que eu preciso fazer? Davi nos deu um salmo inteiro de 19 versículos do que fazer para não perder a presença do Espírito Santo. A primeira coisa que nós precisamos fazer é nos arrepender as nossas práticas pecaminosas e abandoná-las. Porque somente se arrepender não adianta. Provérbios 28, 13, por favor, Isa. Somente nos arrepender não adianta, irmãos. Sentir remorso, chorar na hora que lembrar do pecado não adianta. Eu já estive neste lugar. E minha vida não mudou enquanto eu não tive um posicionamento. Eu caía em pecado, chorava, me sentia aquele arrependimento instantâneo ali na hora. Efeito micro-ondas. Passava o sentimento de culpa, no outro final de semana, lá estava eu, dentro do poço de lama novamente. Isso não é arrependimento. Isso é apenas uma comoção. É um sentimento de culpa que passa rápido. Provérbios diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona, não adianta só confessar, tem que deixar para trás, esse alcança a misericórdia. Quer recuperar a presença do Espírito Santo? Abandona o pecado. Sabe aquele pecadinho de estimação que a gente põe debaixo do tapete, que acha que ninguém está vendo? Aquele hábitozinho que a gente tem ali de estar cometendo e parece que está tudo bem. O pecadinho de estimação, abandona. Se arrepende, confessa e abandona. Porque a misericórdia do Senhor, a palavra de Deus diz que é a causa de não sermos consumidos. Renova a sua aliança com Deus. Quer recuperar a presença do Espírito Santo? Renove a sua aliança com o Senhor. Mas renova de verdade. Renuncia à carne de verdade. Senhor, a partir de hoje, o meu compromisso é somente contigo. O mundo pode me oferecer o que quiser, mas eu não troco a tua presença por nada. Faça um compromisso real com o Senhor. Não faça um compromisso de meia boca. Para dizer hoje, Senhor, eu me reconcilio. Amanhã, quando saio fora da igreja, a minha vida continua tudo como antes. A sua vida não vai para frente. E obedeça os seus princípios e os seus mandamentos. Missionária, quais são os princípios do Senhor? Quais são os mandamentos do Senhor? Está aqui, ó. A minha é um pouco grande, pode assustar, mas tem um pouco mais fina por aí, dá para você ler. Conheça os princípios do Senhor. Leia a palavra do Senhor. Busque a presença do Senhor. Busque restaurar a presença do Espírito Santo em você. Porque crente nenhum, cristão nenhum, consegue sobreviver espiritualmente sem a presença do Espírito Santo. Não é possível você chegar aos céus
sem o Espírito Santo. Não é possível você participar do arrebatamento sem a presença do Espírito Santo. Davi entendeu aquilo que talvez nós levamos anos para entender naquele exato momento. E quando ele faz a sua oração sincera, como eu li alguns versículos aqui, o versículo 11 foi o que mais me chamou a atenção. Quando ele disse: não me lances fora da tua presença. Não queira, irmãos, ter uma vida longe da presença do Senhor. Não queira tentar viver longe desse Deus. E ele disse na parte B: e não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi entendia qual era a importância do Espírito Santo na vida dele. Davi, ele conseguiria sobreviver sem o seu reinado. Como nós sabemos, ele passou muitos anos sem o seu trono. Davi, ele conseguiria viver sem a sua família, porque a sua família também por um tempo foi arrancada dele. Davi, ele conseguiria viver sem a sua coroa, sem as suas vestes reais. Nós podemos viver, irmãos, desempregados. Nós podemos viver sem um carro. Nós podemos viver sem uma casa confortável para morar. Nós podemos viver sem dinheiro na nossa conta. Nós podemos viver solteiros para o resto da vida, se for o caso. Nós podemos viver sem o nosso cônjuge, se o Senhor quiser assim levar. Nós podemos viver sem os nossos filhos, como Deus tirou os filhos de Jó todos de uma vez. Nós podemos viver sem tudo isso. Mas nós não podemos viver sem a presença do Espírito Santo. E nós precisamos entender isso de todo o nosso coração. Eu não posso viver sem a presença do Espírito Santo. A minha vida não tem sentido sem o Espírito Santo. Os meus sonhos não têm graça se não tiver o Espírito Santo. A minha rotina não é a mesma sem ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo é aquele melhor amigo que você pode falar tudo para ele, tudo, sem exceção. Porque tem coisas que eu sei que nós não temos coragem de compartilhar com o nosso melhor amigo aqui, o ser humano do nosso lado. Tem coisas que nós temos vergonha de compartilhar com o nosso líder, com o nosso pastor. Tem coisas que nós não temos coragem de falar para o nosso cônjuge e nem para nós mesmos, olhando no espelho. Mas nós podemos falar para o Espírito Santo. Nós podemos compartilhar com Ele as nossas angústias, as nossas aflições. Nós podemos compartilhar com Ele as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos anseios, os nossos sonhos, as nossas vontades. Nós podemos compartilhar tudo com o Espírito Santo. Porque Ele é o nosso melhor amigo e inseparável. Ele não te abandona. Ele não te deixa para trás quando você está em dificuldade. Mas Ele te acompanha, Ele te consola, Ele te sustenta, Ele te ensina, Ele te ajuda. Então não queira perder essa presença. Não perca a presença do Espírito Santo. Talvez nós entremos aqui, ou alguém entrou aqui nessa manhã, como Davi, vivendo nesse comodismo no início, como se nada estivesse acontecendo. Adulterou, matou o marido, teve um filho com a mulher, e a vida estava rodando como se tudo estivesse bem. É manhã de nós voltarmos ao Senhor e dizer: Senhor, talvez eu pequei até de forma inconsciente. Eu fiz algo que não te agradou.
E eu estou sentindo, Senhor, que a minha fé não é mais a mesma. Eu não consigo orar como antes. Eu não consigo ler a palavra como antes. Eu não consigo jejuar como antes. Eu não consigo sentir a tua presença como eu sentia antigamente. Talvez hoje seja o dia de nós recomeçarmos com essa presença na nossa vida. Talvez hoje seja o dia que o Senhor escolheu para te alertar e dizer: ei, eis que estou à porta e bato. Se coloca de pé em nome de Jesus. A volta de Jesus está próxima, meus irmãos. A volta de Jesus está próxima. Os acontecimentos estão todos por aí. Os acontecimentos estão acontecendo. A palavra tem se cumprido. A palavra do Senhor tem se cumprido todos os dias. E nós não podemos ficar para trás. Nós não podemos ser insensíveis ao chamado do Espírito Santo. Nós não podemos ser insensíveis à palavra do Senhor. Nós não podemos ser insensíveis à palavra do Senhor. Nessa manhã eu gostaria de orar com você. E gostaria de orar por você. Porque aquele grande dia vai chegar. E eu quero ouvir a mesma frase que vocês. A Bíblia nos diz que naquele grande dia, muitos irão se apresentar diante dele, dizendo: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônio, eu curei enfermos, em teu nome. E o Senhor vai dizer: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. É impossível sermos reconhecidos pelo Senhor sem a presença do Espírito Santo. É impossível chegarmos naquele grande dia e participar das bodas do Cordeiro sem ter uma intimidade aqui na terra com o Espírito Santo. É impossível chegarmos aos céus, alcançarmos salvação e vida eterna sem aqui termos uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Se tem alguém que nessa manhã que gostaria de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu queria que você viesse aqui à frente. Se tiver alguém que gostaria de entregar a sua vida a Cristo e dizer: olha, missionário, eu não sabia dessa importância. Então hoje eu quero a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso desse guia. Eu preciso desse consolador. Eu preciso desse mestre que vai me ensinar os passos que eu devo dar. Aleluia. Talvez você que andou em caminhos que não deveria, que hoje anda fraco na fé, que deixou de orar, deixou de jejuar, deixou de ler a palavra, venha renovar a presença do Espírito Santo na sua vida nessa manhã. Nós queremos orar por você e com você. Nós queremos interceder pela sua vida nessa manhã. Talvez você precise de um renovo para continuar a caminhada. As lutas muitas vezes vêm e nos deixam desanimados, nos enfraquecem. Eu não sei qual é a sua situação e eu não vou ficar tentando adivinhar o que você tem. O que eu tenho para você nessa manhã é: o Espírito de Deus está aqui e Ele quer te restaurar. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo, quebra as cadeias, Senhor. Oh, aleluia. Quebra as cadeias.
cadeias, Espírito Santo. Quebra as cadeias, Espírito Santo. Quebra a cadeia da vergonha, Senhor. Quebra a cadeia da vergonha, Pai, de assumirmos diante de Ti que precisamos ser renovados. Quebra nessa manhã as correntes que seguram as pessoas, ó Pai, de vir ao Teu altar e dizer: Senhor, eu estou necessitando de um socorro. Eu estou precisando voltar a orar. Eu estou precisando voltar a jejuar. Eu preciso ser liberto desse pecado de estimação. Quebra, Jesus, as cadeias essa manhã. Em nome de Jesus, toda cadeia de Satanás, toda corrente do inferno, em nome de Jesus, seja quebrada. Seja quebrada em nome de Jesus. Seja quebrada em nome de Jesus. Oh, aleluia. Não sai daqui. Espírito Santo, eu sou a primeira pessoa, Senhor, que estou diante de Ti. Meu Deus, eu estou me despindo de mim mesma. Estou reconhecendo, Pai, que sou fraca, que sou falha, Jesus. Eu estou reconhecendo, Deus, que eu necessito da Tua presença. Meu Deus, perdoa os meus pecados, Jesus. Perdoa as minhas falhas, porque também sou pecadora. Perdoa os meus erros, Senhor. Restaura a Tua presença em mim, Jesus. A começar por mim, restaura a Tua presença em mim, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu quero nessa manhã interceder por essas pessoas, Senhor, que tiveram a ousadia de confessar diante dos homens com esse ato, de vir à frente, de confessar, Senhor, que necessita de um socorro, que necessita de um renovo, que necessita de uma restauração da Tua parte. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero Te pedir nessa manhã, Senhor, quebra as cadeias, as algemas, ó Pai, os laços, Senhor. Quebra, Pai querido, aquilo que tem tentado aprisionar os Teus filhos, ó Deus. Pai, renova os Teus filhos nessa manhã. Restaura cada homem, cada mulher que está aqui na frente, Senhor. Alcança eles com a restauração do Teu Espírito Santo. Alcança eles com o renovo do Senhor. Papai, que eles não percam a Tua presença, que eles não sejam retirados da Tua presença, meu Deus, mas como Davi, Senhor, eles voltem a ter a alegria da salvação, Senhor, a alegria da salvação, a alegria, Senhor, de ser chamado filho do Deus Altíssimo. Ó Deus, alcança a Tua igreja, Senhor, alcança o Teu povo, Senhor, porque Deus, eu sei, Pai, que existem pessoas que estão no seu lugar e que por vergonha não teve a ousadia de vir aqui na frente diante do Teu altar. Pai, nessa manhã alcança os Teus filhos também. Que a Tua mão seja estendida sobre eles, que a Tua graça os alcance, Senhor, assim como o Senhor alcançou Davi naquele dia. Porque o profeta Samuel disse que ele não iria morrer, Jesus. E eu declaro em nome de Jesus Cristo que os Teus filhos, que nós não iremos morrer, mas seremos fortalecidos pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu Te peço e já Te agradeço pela Tua palavra, pelo Teu fortalecimento, pela Tua graça derramada sobre nossas vidas nessa manhã, ó Pai. Em o nome santo de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda.